Que a graça, a paz e o conforto alcancem quem nos ouve hoje. Para iniciar este nosso encontro, desejo uma bênção divina, profunda e verdadeira para o dia e para a semana de cada pessoa que nos acompanha. Amém, que assim seja. Que haja muita luz e serenidade nos caminhos de todo mundo, né? E, bom, com esse espírito de acolhimento, a gente abre esta nossa análise de hoje fazendo uma pergunta bem fundamental. Por que será que a mente humana é uma especialista absoluta em arquivar as nossas vitórias e bênçãos, mas deixa as falhas, as dores e os traumas piscando em luz neon na nossa memória? Nossa, isso é muito real. É a nossa tendência natural, né? Sim, hoje a gente vai confrontar essa nossa amnésia espiritual. E para isso faremos um mergulho nestas páginas antigas, focando especialmente no Salmo 103. Um texto riquíssimo, por sinal. Com certeza. A nossa base para essa exploração vai ser a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e a gente vai se guiar pelos comentários teológicos do Alan P. Ross. Nossa missão aqui é extrair sabedoria sobre compaixão, fragilidade humana e perdão. Usar mesmo esse hino de Davi como um mapa para autocompreensão, sabe? Sabe que essa questão da memória seletiva humana é o ponto de partida perfeito para o texto de hoje. Porque o Salmo 103 é um monumento literário de celebração. Mas a gente precisa entender a arquitetura emocional por trás dele. Aham, não surgiu do nada, né? Exato. Historicamente, teologicamente, esse texto não surge num dia de céu azul sem nuvens. Ele funciona como uma resposta direta, quase um eco inverso da oração que vem logo antes dele. O Salmo 102. Que é super denso, pelo que me lembro. Muito denso. É um grito de lamento profundo, sabe? A prece de alguém que se sente esmagado mesmo pela aflição. E aí, logo após essa noite escura da alma, o 103 irrompe como uma alvorada dourada. É aquela exuberância que, só quem sobreviveu ao desespero consegue articular. Certo, vamos desvendar isso, porque a forma como o autor inicia essa alvorada é muito reveladora. Para a gente entender a magnitude de um texto que mais para frente vai tentar abraçar o universo inteiro, a gente precisa começar bem de perto. Do microcosmo, né? Isso, do íntimo absoluto. Davi não sobe um palanque para pregar para uma multidão. Ele, trava um monólogo rígido no espelho. Ele diz, bendiga minha alma o Senhor. É uma ordem expressa que ele dá a si mesmo. Ele está exigindo um louvor inegociável ali. Aham. Alertando a si mesmo para não esquecer nenhum só de seus benefícios. É exatamente o antídoto contra aquela amnésia espiritual que a gente falou. Um esforço consciente de forçar a mente a catalogar a bondade. O que é fascinante aqui é como o comentário do Ross ilumina a mecânica hebraica dessa cura interna. Quando o salmista começa a listar esses benefícios, a linguagem que ele escolhe usar carrega um peso antropológico enorme. Como assim, peso antropológico? É que o Ross aponta como as iniquidades, as falhas morais, são descritas ali. Naquela mentalidade do Antigo Oriente Próximo, uma transgressão não é só um erro num livro de regras. Tipo quebrar uma lei de trânsito? Exatamente, não é só isso. As iniquidades são comparadas a enfermidades agressivas, doenças que enfraquecem e que corroem a pessoa de dentro para fora. O pecado é visto como um parasita mesmo na alma. Então, resgatar a vida da cova é literal, é o limite extremo da mortalidade. Nossa, mas isso levanta uma dúvida provocativa. Quando o texto fala ali sobre curar todas as suas enfermidades, a gente está lidando com um boletim médico? É tipo uma apólice de seguro divina contra doenças físicas ou tem uma camada metafórica mais profunda aí? A análise do Ross é bem cirúrgica nesse ponto. Embora o termo hebraico englobe a cura de doenças físicas reais, e Davi provavelmente estava se recuperando de algo grave, o texto exige uma leitura mais ampla, sabe? Porque eles não separavam corpo e espírito, né? Perfeito. A mentalidade hebraica não tem esses compartimentos. Corpo doente de um lado, espírito do outro. É uma unidade. Então, perdão e cura formam um paralelo indissolúvel. O perdão age como, digamos, um antibiótico contra a infecção moral do pecado. Uau, um antibiótico moral. Gostei disso. É bem por aí. A cura restaura a malha rasgada da pessoa como um todo.
E esse segmento termina com aquela figura de linguagem sobre ter a juventude renovada como a da águia. Ah, a águia é um símbolo incrível na literatura antiga. Não é um pássaro qualquer. Representava aquela vitalidade que desafia o tempo. O processo de troca de penas era visto como um renascimento literal. Como se a pessoa saísse da ruína e emergisse com um vigor totalmente novo, né? Exato, mas se essa restauração é tão absoluta para um único indivíduo, a gente é obrigado a perguntar: Davi é um caso de sorte? Essa divindade tem favoritos? Ou isso é um padrão de como o Criador opera na história toda? Essa é a transição que o próprio Salmo faz. Davi olha no espelho, entende a misericórdia e logo percebe que não é um benefício exclusivo para ele. Isso revela o caráter fixo de Deus. Ele até invoca a memória de Israel. Certo. Sim, ele cita Moisés. Leva a gente direto para Êxodo, quando Deus declara a sua própria natureza. Um Deus compassivo, tardio em irar-se, rico em bondade e fidelidade. E o Ross dedica muita atenção a essa palavra, hesed. Ah, Hesed, os tradutores sempre sofrem com essa, né? Demais, porque é complexa. Significa uma lealdade obstinada à aliança. Um amor pactual que, se recusa a desistir do parceiro humano, mesmo quando a gente quebra o acordo toda hora. E essa resistência em punir fica absurdamente clara. Ross traz um ângulo interessante sobre a linguagem jurídica que o Salmo usa depois. O texto diz que Deus não repreende perpetualmente. Que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Exato. Sim, e o Ross explica que isso aponta para um promotor de justiça. A ideia é que Deus, mesmo tendo todas as provas das nossas falhas, escolhe ativamente não abrir um processo judicial. Ele não age como um acusador compilando um dossiê para garantir uma condenação no tribunal cósmico, sabe? Para entender o peso disso, a gente tem que olhar para os tratados do Antigo Oriente Próximo. Onde quebrar a regra significava aniquilação, né? Exatamente. A justiça retributiva era total. Se Deus operasse cobrando cada infração com esse rigor, a história humana teria acabado nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas a hesed, essa lealdade imutável, faz a parte ofendida absorver o custo da ofensa. O tribunal é desfeito não por falta de provas, mas por excesso de compaixão. É uma frase perfeita para resumir isso. E a ilustração que o Salmo escolhe para demonstrar isso é brilhante. O texto diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Essa imagem espacial é muito forte. Demais. Se a gente pensar numa analogia moderna, imagine entrar num avião e viajar para o norte, uma linha reta. Quando a gente chega no Polo Norte, no geográfico, no milímetro em que cruza aquele eixo, a gente começa a ir para o sul. Norte e sul se encontram num ponto. Exato, eles têm um limite. Mas se a gente viaja para o leste, para o oriente, é uma linha perpétua. A gente pode dar a volta na Terra 1 bilhão de vezes e nunca vai começar a viajar para o ocidente. Nossa, isso é muito poderoso. É uma separação absoluta. Infinita. Eles nunca se cruzam. E essa analogia ilustra um ponto teológico crucial do Ross sobre a eficácia do perdão. A separação que Deus estabelece não é um distanciamento temporário. Não é uma anistia condicional, sabe? Que ele pode revogar se a gente pisar na bola. Exato. É uma remoção total. A recusa divina em manter a ira é o que sustenta a sobrevivência do povo ao longo dos séculos. Porque a história bíblica mostra a rebelião constante de Israel. A compaixão triunfa sobre o julgamento. É o único jeito da aliança sobreviver à nossa fragilidade. Mas, tendo estabelecido essa vastidão matemática do perdão, essa linha infinita, surge um contraste quase absurdo. Como é que uma força cósmica dessa magnitude enxerga a nossa pequenez? Porque olhando da eternidade a gente é tipo poeira, microscópica. E o texto não tenta mascarar isso. Ele abraça essa insignificância, mas introduz uma lente relacional linda. A figura de um pai. A poesia diz que, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E o fundamento para isso é que ele conhece a nossa matéria-prima, né? O texto diz abertamente, ele sabe que somos pó. E o Ross ancorra isso lá em Gênesis. O ser humano não é feito de luz estelar indestrutível. É pó da terra, a matéria mais comum e barata que tem.
O arquiteto sabe a fragilidade do material. Então, o que isso significa na prática? A gente é pó, somos comparados à relva e à flor do campo, que de manhã tá linda, mas o vento seco sopra e ela murcha, some. Isso não seria uma visão meio paralisante, meio nihilista sobre a experiência humana? Pareceria, né? Afirmar que somos poeira voando ao vento. Exato, sem permanência nenhuma. Mas se conectarmos isso com o quadro geral do argumento do Ross, a intenção é o oposto do niilismo. A transitoriedade não está ali para gerar depressão. Está ali como pano de fundo para o conforto definitivo. Para contrastar com a imutabilidade divina. Perfeito. O Ross defende que é um clímax teológico. A nossa vida evapora rápido, sim, mas a misericórdia permanece intacta de eternidade a eternidade. A nossa fragilidade absurda é amparada por essa constância férrea de Deus. Nossa, é muito libertador pensar que a nossa esperança não depende da nossa própria durabilidade. A gente não precisa fingir que é de granito quando na verdade foi moldado no barro, sabe? É o grande consolo psicológico do texto. Ao reconhecer o pó, Deus aplica uma tolerância puramente paternal. Ele não cobra de um vaso de argila a resistência de uma bigorna de ferro, né? Faz todo sentido. Ele entende as nossas quebras melhor que nós mesmos. Com certeza. Ele não age como um feitor de escravos exigindo perfeição. Ele tem a sensibilidade de saber que um sopro mais forte pode desestabilizar a gente por completo. Certo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente mapeou a fragilidade humana e o teto da eternidade de Deus. Mas chegando na reta final, a partir do verso 19, parece que a moldura poética não cabe mais só na Terra. O texto transborda, né? Total. A sensação é de assistir a um filme épico e o diretor resolve dar um zoom out cinematográfico gigantesco. Essa descrição visual que você fez bate certinho com o que o Ross chama de o grande gênio estrutural desse hino. Vamos pensar nesse movimento de câmera do Davi. A gente abriu a cena num super close-up. Lá no quarto, focados no rosto de alguém saindo de uma doença falando "Bendiga minha alma", o microcosmos absoluto. E de repente, a câmera sobe abruptamente, mostra o trono de Deus nos céus, aí recua mais, mostra os anjos, os exércitos celestiais. O recuo continua e num plano geral cósmico ele convoca todas as obras criadas. Galáxias, oceanos. o universo inteiro vira um coral gigante, né? Isso! Tudo regido para abençoar o Senhor. E o que o Ross salienta sobre esse zoom out monumental é que ele revela o escopo real do governo divino, mas sem perder o ponto de gravidade do poema. Como assim, o ponto de gravidade? É que toda a ordem cósmica é intimada a louvar, mas a beleza suprema é o movimento final. Depois desse coral inimaginável, o salmista não termina com os olhos perdidos no espaço. Ele fecha o poema reciclando a primeira linha: "Bendiga minha alma, o Senhor". Uau! É um zoom-in na velocidade da luz. Atravessa as galáxias e volta para o peito de um único ser humano, frágil e feito de pó. E o Ross conclui que isso ensina muito sobre o nosso lugar na criação. O louvor cósmico exige impreterivelmente a participação consciente do indivíduo. A macroescala não esmaga o microverso humano. Sem a voz de uma única alma consciente, a orquestra fica incompleta, sabe? Exatamente. O universo exalta o Criador pelo poder. Mas só a alma que falhou e foi resgatada pode cantar sobre a misericórdia que afasta o pecado do Oriente ao Ocidente. Que percepção formidável! O fato de sermos pó não nos exclui da sinfonia. Dá pra gente um assento na primeira fila. Esse poema conseguiu registrar a ruína, o resgate, a imensidão do perdão e a nossa inclusão num propósito cósmico. É de uma profundidade absurda. Bom, a gente cobriu um terreno teológico gigantesco hoje. Dissecamos alianças antigas e analogias espaciais. Mas, para amarrar nosso mergulho nessas páginas antigas hoje, acho que tem um pensamento novo aqui sobre o pó e o vento das adversidades. Opa, qual seria? A gente estabeleceu com o Ross que somos pó. Mas o pó tem uma característica física intrigante. Quando está assentado no chão num dia calmo, a gente mal nota. É verdade, ele fica invisível. Mas quando um vento impetuoso sopra e levanta a poeira, aí a gente vê a forma e o volume dele no ar. Será possível que a verdadeira gratidão humana,
aquela profunda o suficiente para se unir ao canto das galáxias do Salmo 103, só consegue levantar voo quando nosso pó é violentamente perturbado pelos ventos das perdas e do desespero? Nossa, será que o Salmo 102 é o vento necessário para o Salmo 103 acontecer? Fica exatamente essa reflexão. Será que a magnitude do nosso reconhecimento é proporcional à força do vento que nos tirou do lugar? Fica esse pensamento para nos acompanhar nos próximos dias. Agradecemos imensamente por investir em seu tempo em expandir a mente com a gente hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.